Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza, trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Como é que está a tua fé? O tema desta mensagem é o milagre. Você acredita em milagre? Tem um louvor de uma cantora gospel que diz: Mestre, eu preciso de um milagre. Eu particularmente preciso de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre em alguma área da nossa vida. Eu quero falar sobre milagre no Novo Testamento. Vamos ver mais adiante, daqui a alguns dias, falar também sobre o milagre no Antigo Testamento. A palavra milagre, ela vem do latim miraculum. É o termo teológico que quer dizer algo extraordinário operado por Deus, ou seja, o sobrenatural de Deus agindo. Nós temos no canal uma mensagem que fala sobre os 3 tipos de fé. A fé natural, que é a fé comum, a fé salvadora e a fé sobrenatural. A fé salvadora e a fé comum, ela não tem nada a ver com a fé para o milagre. A fé para o milagre ela é uma fé sobrenatural. Quando o médico diz não, mas Deus diz sim. Eu quero iniciar esta mensagem aqui gravando um testemunho. Se eu descrevesse todos os milagres que eu já vi Deus operar, dá para escrever um livro. Uma certa feita alguém disse: Seu Miguel, por que você não escreve um livro com tantas experiências, de tantos milagres que você já viu Deus operar? Eu particularmente sou um milagre. A minha mãe, ela me contava no meu tempo de criança, que quando eu era recém-nascido eu fui acometido de uma enfermidade que a própria medicina não descobriu o que era. E a minha mãe, para me manter, ela me deitava, colocava na cama, em cima da cama, uma folha de bananeira, e me deitava em cima daquela folha de bananeira. Eu estava só a pele em cima do osso. E ela me amamentava ali, meia de bruços, porque ela não podia nem pegar no meu corpo, que não tinha como pegar. Deus operou um milagre na minha vida. Eu era para estar debaixo da terra de osso branco há muito tempo, mas Deus tinha um propósito comigo, e a nossa vida pertence a Ele. O escritor João, no capítulo 1, versículo 4, se referindo sobre a pessoa de Jesus, ele disse que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida está em Cristo. Eu estou já com 60 anos, estou falando de Jesus para você, porque Deus obrou esse milagre na minha vida. Quero dizer para você que minha mãe não era cristã na época, nem imaginava que um dia ela ia se encontrar com Jesus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, que veio amanhã, Ele me via eu aqui já pregando esse evangelho, falando das maravilhas dele. Certa feita eu morava na cidade de Monte Alegre, município do Pará, ali no Baixo Amazonas, próximo de Santarém, e eu estava na escola dominical, numa congregação ali que ficava na rua Pinto Martim, o nome da rua. O encarregado daquela congregação, o dirigente aqui de trabalho, era o irmão Roberto, grande irmão meu, amigo, hoje mora na cidade de Manaus, a gente mantém em contato. Hoje ele é pastor, naquela época ele era o encarregado e era diácono da igreja. Eu também era diácono. E quando eu estou na escola dominical dando aula ali, chegou uma menina, uma adolescente ali, de uns 12 anos, disse, procurando pelo irmão Roberto, se ele não veio hoje que ele está trabalhando. Ele trabalhava num posto de gasolina, ele não pôde vir hoje que ele está trabalhando. Eu queria que fosse lá, a avó pediu para mim vir aqui para ir lá orar pelo meu avô, que está muito mal. Se assim que encerrar a escola, vamos lá. No final da escola eu convidei um obreiro nosso lá, que nunca é bom ir sozinho. Convidei o irmão Cardoso, ele era um cantor muito usado no louvor. Quando cantava, a glória de Deus se manifestava. Eu convidei ele para nós irmos lá. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele cidadão, pessoa já de idade, com 60 anos mais ou menos, deitado numa cama, com a barriga bem grande. E eu perguntei para a irmã qual era a situação dele. Ela disse, olha, ele tem problema de barriga d'água. Ela deu um nome científico, né, que eu não sei aqui, mas numa linguagem bem comum, chama-se barriga d'água. É que eu vim do Dr. Pedroso agora, que é um médico famoso lá em Monte Alegre, e ele desenganou ele, mandou que eu trouxesse ele para casa, que ele não passa de hoje, né? Então eu vim com ele para casa, e eu não sei o que fazer. Eu disse, ó, irmã, quem foi mesmo que falou que ele não vai passar de hoje? O Dr. Pedroso. Ela falou para mim. Eu disse, se não foi Jesus, não. Não, o doutor Pedroso, não. Se não foi Jesus que disse que ele não vai passar das 6 horas, a gente vamos crer no que Deus diz, né? Li um texto
bíblico ali, é sempre bom quando você for orar pelo enfermo, ler a Bíblia. É a palavra de Deus que opera milagre. Nós oramos, usamos as armas que Deus nos deixou, a oração, a imposição de mão, a unção, quando se trata de um presbítero. Mas o milagre acontece na palavra de Deus. Quando você está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, que é espírito e vida, já está penetrando na doença, na enfermidade, e já está obrando o milagre. Você vai orar para confirmar o milagre que Deus vai operar. E a leitura da Bíblia vai gerando a fé no nosso coração, no coração da pessoa. E eu ali em seguida pedi para o irmão Cardoso fazer a oração, e eu impus as mãos, como era diácono, não podia ungir, impus as mãos sobre aquele homem e retornei para casa. No dia seguinte, uma segunda-feira, eu estou vindo de uma entrega, que eu trabalhava com salgados lá, estava vindo de uma entrega dos meus pastelão, e eu vinha com uma bicicleta cargueira. Quando eu olhei, eu vi aquele casal descendo na direção do hospital. Eu pensei, mas aquela senhora ali é parecida com a irmã que eu fui lá ontem. E eu me aproximei mais, era justamente a irmã. A irmã em lágrimas disse: irmão Miguel, aconteceu um milagre. E eu estou indo agora lá com o doutor Pedroso, mostrar para ele que Jesus ainda cura. Quando eu saí de perto daquela mulher, eu não falei nada. Foi algo estupendo, algo extraordinário. Só eu que vi aquela cena ali que posso dizer o que eu vi. Humanamente falando, aquele homem não tinha realmente condição de levantar daquela cama. E agora eu vejo ele caminhando da casa dele até o hospital ali em Monte Alegre. Dava mais de 1 quilômetro de distância. E ela descendo de mão dada com ele, levando ele para testemunhar para o doutor Pedroso o grande milagre que Deus havia operado na sua vida. Eu saí de perto daquela irmã, não sabia se eu falava em língua, se eu glorificava a Deus. Olhava para o céu, porque Deus ainda opera milagre. Esta mensagem eu estou gravando porque eu tenho um colega de serviço, o nome dele é Maico. E eu quero que você que está inscrito nesse canal, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ore pelo Maico. Eu olho para ele e vejo que ele precisa de um grande milagre na vida dele. Eu ainda não falei para ele. E assim que gravar esse vídeo, eu vou mandar esse vídeo para ele. E nós temos um número de pessoas. Você vai estar orando pelo Mike. Em breve eu quero gravar uma mensagem no canal e quero botar ele junto comigo, para ele testemunhar desse milagre que Deus vai operar na vida dele. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele vai além da medicina. E eu fiquei muito maravilhado com aquela irmã, com seu marido. De noite, na quarta-feira, estavam no culto testemunhando das maravilhas que Deus havia operado na vida dele. A última palavra, ela vem sempre de Deus. Esta mensagem está chegando até você. Talvez você está no fundo do poço da depressão, ou quem sabe o teu marido, ou a tua esposa, ou a tua filha, um filho teu. Mas crê que Jesus, ele vai reverter esta situação. Talvez alguém da tua família está passando por problemas de saúde, quem sabe desenganado dos médicos. Crê que Jesus está entrando em ação agora e o milagre vai acontecer. Você só precisa crer. O texto bíblico que eu escolhi para falar sobre esse milagre está aqui no Evangelho de Marcos. É no capítulo de número 4. Capítulo de número 5, melhor dizendo, de Marcos. E o versículo de número 34 que diz: ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Quem falou aqui essas palavras foram Jesus. São tantos os milagres, eu poderia falar aqui de milagres que Jesus operou, e nós vamos continuar falando no decorrer das mensagens, dos milagres que Jesus operou. Vamos falar dos milagres que Deus operou no Antigo Testamento, dos milagres que Jesus operou, dos milagres que Jesus operou nos dias também dos apóstolos. Mas este texto sagrado aqui, se a gente ler todo este contexto, você vai observar que Jesus vem da onde? Ele atravessou o mar da Galileia para ir libertar um gadareno, e quando Jesus vai indo ali, se depara com uma tempestade, onde vamos pregar sobre essa tempestade e o que causou essa tempestade, uma espécie de um tsunami. Depois, aqui no capítulo 5 já, a gente observa que Jesus agora, ele entra na província dos Gadarenos e ali opera um grande milagre de libertação. Agora Jesus retorna dali e Jesus entra na cidade, ele sai do barco, e quando ele chega ali tem um moço chamado Jairo. Esse moço tinha uma filha de 12 anos e a Bíblia diz que ela estava morta. Na tradução de Mateus, ele narra que ela estava morta. Na narrativa de Marcos aqui, a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi até Jesus e quando ele chegou próximo de Jesus, a primeira coisa que ele fez, prostrou-se aos pés de Jesus e adorou a Jesus. Disse: olha, mestre, a minha filha está em casa, à beira da morte, e eu vim para que o Senhor vá lá e ponha as mãos sobre ela e cure ela. Interessante que Jesus não disse se iria com ele ou não.
não disse qualquer palavra. Jesus simplesmente seguiu o seu percurso, o seu roteiro que ele estava seguindo. Havia uma grande multidão de pessoas. As pessoas estavam ali. E Jesus, no decorrer daquela caminhada, a Bíblia diz que se aproximou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, há 12 anos. A filha de Jairo, ela tinha apenas 12 anos de vida. Mas esta mulher, o período de ano que tinha a filha de Jairo, essa mulher tinha de enfermidade. Não eram 12 segundos, não eram 12 minutos, não eram 12 dias, não eram 12 semanas, não eram 12 meses, mas eram 12 anos de sofrimento. A Bíblia diz que essa mulher já havia gastado todos os seus bens com os médicos, nada acontecera. Naquele dia ela veio ao encontro de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e ela veio até Jesus. Ela não conhecia Jesus pessoalmente. Jesus não conhecia ela pessoalmente. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus. Não basta apenas ouvir, você tem que ir ao encontro de Jesus. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Eu quero ser um servo teu. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua sorte. Esta mulher, ela foi ao encontro de Jesus. Havia desperdiçado seu dinheiro com os médicos. Nada aconteceu. Mas naquele dia ela se encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que ela foi, pelo fato de estar com fluxo de sangue, ela tocou na orla do manto de Jesus, porque ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou sarar desta enfermidade. Esta mulher tocou na orla do manto de Jesus. Você imagina uma grande multidão, as multidões ali que acompanhavam Jesus, multidões de 3, 4, 5 mil pessoas. Você imaginou aquela aglomeração de pessoas na volta, Jesus no meio, quem sabe os discípulos, algumas horas faziam, quem sabe, um cordão humano para defender. Não sabemos como prosseguir, mas esta mulher, ela conseguiu burlar e tocar na orla do manto de Jesus. Quando ela tocou, Jesus parou e disse: quem me tocou? Olhou para a direita, para a esquerda, os discípulos olharam para ele: mestre, mas a multidão te aperta. Uma tradução diz: a multidão te oprime. E tu dizes que me tocou. Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. A Bíblia diz que o estado desta mulher foi tão triste, porque a Bíblia diz que ela tremendo e temendo. Tremendo. Você imagina uma pessoa assim, ó, tremendo e temendo. Por que temendo? Porque esta mulher, se fosse diagnosticada que ela realmente estava com fluxo de sangue, ela seria apedrejada. Porque pessoas, mulheres com fluxo de sangue, ela tinha que se ausentar do convívio. Se uma mulher com fluxo de sangue sentasse no determinado local e eu fosse me sentar ali e eu descobrisse que aquela pessoa, eu estaria imundo até a tarde. Esta mulher, ela ia enfrentar graves problemas com a lei, grandes problemas com a lei judaica, que era muito severa. Mas esta mulher, tremendo e temendo, ela disse: foi eu, Senhor, que te toquei. Jesus agora diz para essa mulher: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Esta mulher não fazia parte do convívio de Jesus. Não era que nem a esposa de Pedro, a sogra de Pedro, que Jesus foi lá, curou ela, a sogra de Pedro, na casa de Pedro. A forma como Jesus trata essa mulher é muito linda. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. A expressão filha, a necessidade que nós temos hoje de uma liderança que aprenda isso com Jesus. A forma como tratar alguém que se aproxima dele, talvez um pastor, um líder de um departamento, não tem esse carinho porque talvez não seja um discípulo realmente de Jesus. Trata as pessoas com rispidez, com grosseria. Mas Jesus aqui disse: filha, eu tenho 2 filhas. E se eu me deparasse com uma jovem, uma mulher estranha, eu jamais chamaria de filha para ela. Porque filha é algo que faz parte do nosso convívio. A forma como Jesus tratou essa mulher me impactou, porque filha, vai em paz ser curada deste mal. A tua fé te salvou. Você, meu amigo, não importa a situação em que você se encontra. Você, minha amiga, se você se voltar para Jesus, Ele vai curar você desse mal. Deus, em nome de Jesus, administra uma bênção sobre a vida deste jovem, desta jovem, deste pai de família, esta mãe de família, este lar que talvez está em ruína. Talvez esse marido, Senhor amado, olha para o seu lar e vê um lar totalmente destruído. Eu ministro uma bênção sobre este lar. Restaura este casamento. Que este marido comece a olhar para sua esposa com bons olhos. Meu Deus, essa porta de emprego que está fechada, que
que ela venha se abrir, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.